Irmãos, como disse no princípio, no nosso estudo na carta aos Romanos, nós temos descoberto muita coisa que é preciosa para o nosso conhecimento. Quando nós estudamos, irmãos, a carta aos Romanos, nós descobrimos do princípio ao fim do livro que a carta aos Romanos, ela é uma carta dedicada ao Evangelho. Eu vou repetir isso, irmãos, porque é muito importante. A carta aos Romanos é uma carta que fala do Evangelho. E quando nós falamos do Evangelho, irmãos, a gente precisa entender que Evangelho é o cerne, a mensagem central da Bíblia. A Bíblia toda, do princípio ao fim, ela fala a respeito do Evangelho. Eu insisti nisso algumas vezes e repito. O Evangelho não é a história de Jesus apenas contida nos 4 Evangelhos. Não é a mensagem de Mateus a João. O Evangelho, irmãos, é a mensagem da história humana. E quando a gente fala de Evangelho, a gente poderia pensar em 3 palavras: criação, queda, redenção. A Bíblia toda fala disso. Ela começa falando da criação, ela fala como que a criação caiu no pecado e se afastou de Deus. E a Bíblia mostra a história da redenção e ela termina no livro do Apocalipse mostrando que aquela criação que caiu lá no princípio do mundo, ela agora é salva e pode habitar o novo céu e a nova terra que Deus preparou. O Evangelho, irmãos, é a mensagem da Bíblia toda. E quando nós abrimos nossa Bíblia, nós podemos entender que o Evangelho é essa mensagem que vai do Gênesis ao Apocalipse. Mas Paulo, irmãos, ele dedicou na carta aos Romanos essa mensagem do Evangelho. Ele começou mostrando nos capítulos 1 a 3 que todas as pessoas são pecadoras, que todos são pecadores, que aos olhos de Deus, judeus, não judeus, qualquer pessoa de qualquer lugar é pecadora. E quando Paulo, irmãos, ele dá essa ênfase no pecado humano, é uma ênfase importante porque se a humanidade não entender que é pecadora, ela não vai entender que precisa de salvação. E Paulo, ele falou muito nisso. Ele disse: todos pecaram, não há ninguém justo, tanto judeus quanto não judeus estão debaixo do pecado e não tem como fugir desse fato. O homem é pecador. Hoje, irmãos, eu digo para vocês com sinceridade, se as pessoas não entenderem que são pecadoras, aí há um sério problema, porque quem não reconhece que tem um problema, não vai sentir a necessidade de uma solução. E se o homem não sentir que precisa de uma solução, ele automaticamente não vai entender que precisa de Jesus. Aí ele vai dizer: tudo bem, Jesus Cristo veio, ele foi um grande profeta, um grande mestre, um grande exemplo, e só. E por isso que Paulo insistiu que o homem é pecador e precisa de solução para a vida dele, precisa de um Salvador. Irmãos, estou dizendo isso porque essa é uma mensagem importante da carta aos Romanos, que o homem é pecador. E quando Paulo fala que o homem é pecador, ele fala muito também que esse homem pecador precisa de um Salvador. E é aí, irmãos, onde Paulo começa a nos ensinar que Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Romanos 5, só para a gente observar esse detalhe. Romanos capítulo 5. E veja a solução do problema. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aqui Paulo diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, sendo declarados justos pelo sangue que ele derramou, seremos salvos no dia da ira. Porque se nós,
quando éramos inimigos ou afastados de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho Jesus, muito mais estando já reconciliados com Deus, seremos salvos pela vida de Jesus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Essa mensagem, irmãos, ela é super clara quando Paulo diz: o homem pecador está afastado de Deus, mas ele agora pode ter paz com Deus de novo e reconciliação com Deus por causa de Jesus. O homem, por causa do seu pecado, ele se tornou inimigo de Deus, mas com a vinda e a morte de Jesus, o homem pode ser aproximado e salvo. Quando Paulo diz isso, irmãos, ele mostra que o homem não precisa mais viver com medo da ira de Deus e do castigo, porque se ele creu e recebeu Jesus, ele já foi livre dessa condenação. E o versículo 1 do capítulo 5, ele disse, olha o versículo 1 como ele é claro e como ele é conclusivo quando fala: justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, irmãos, Jesus Cristo, ele é a nossa paz. A humanidade, a criação caída, ela só pode ter paz com o Criador de novo por meio de Jesus. E essa é a mensagem de Paulo. A criação caiu por causa do pecado, mas ela pode ser salva, redimida por meio de Jesus Cristo. Essa, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Só que, como eu disse para vocês, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, houve um certo problema. E o problema que nós vimos é aquele que os judeus, um povo escolhido de Deus, a Bíblia fala que o povo judeu é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito, o povo chamado, o povo criado por Deus. Eles não creram por sua maioria em Jesus. E Paulo, irmãos, ele escreveu no capítulo 9, observa comigo lá, eu estou só fazendo, irmãos, uma pequena recordação para a gente terminar, né? Fechando o laço, né, de alguma forma. Olha capítulo 9, versículo 1, quando Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, eu não minto, e testemunha comigo, na minha própria consciência, o Espírito Santo. Eu tenho tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema ou amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas segundo a carne. Eles são israelitas, deles é a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e deles também descende o próprio Cristo, segundo a carne, que é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. Aí ele fala no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os filhos de Israel são de fato israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou os filhos da fé. Irmãos, olha esse cenário. Paulo apresentou a mensagem do Evangelho nos primeiros 8 capítulos de Romanos. E quando ele chega no capítulo 9, ele expressa uma grande tristeza e incessante dor no coração, por uma razão: os judeus, aqueles que tinham a adoção, a glória, as alianças, a lei, as promessas, os pais, deles veio o próprio Cristo, mas eles não estavam crendo em Jesus. E Paulo, irmãos, ele escreve no capítulo 9, mostrando que a sua grande dor era por ver que a maioria dos judeus, povo chamado, povo escolhido, não estava recebendo Jesus
como as nações não judias estavam recebendo. Quando Paulo, irmãos, olhava para o mundo todo, ele via que nos outros lugares, as pessoas que eram de lugares onde nunca se ouviu falar de Deus antes, estavam ouvindo e crendo em Deus e em Jesus. Ao passo que os judeus, que eram privilegiados porque eles tinham todo o acesso a Deus, estavam rejeitando Jesus. E Paulo fala: eu estou muito frustrado e eu queria que eles se aproximassem, mas eles são rebeldes. Irmãos, o capítulo 9, ele nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, que os judeus falharam porque eles achavam que já eram salvos pelo simples fato de serem judeus. Eles pensavam assim: somos filhos de Abraão, somos filhos de Isaac, somos filhos de Jacó, nós somos salvos porque nós somos o povo eleito. Eu nasci no meio do povo de Israel, do povo judeu, então eu estou automaticamente salvo. E Paulo, irmãos, ele escreveu no capítulo 9 mostrando que o homem não é salvo pela família a que pertence. O homem não é salvo porque é da família do Abraão, como nos dias de hoje, irmãos. O homem não é salvo porque o pai dele era temente a Deus. O filho não é salvo por causa do pai, o pai não é salvo por causa do filho. Não é uma coisa que diz respeito à família. O homem, irmãos, eu poderia dizer até que ele não é salvo porque ele pertence a uma comunidade religiosa, porque ele pertence a um grupo, a um projeto religioso. Não. O homem não é salvo por pertencer a alguma instituição humana. A família é uma instituição teoricamente humana. Grupos religiosos são teoricamente humanos. O homem não é salvo por causa disso. E Paulo escreveu para mostrar para os judeus que a família a qual eles pertenciam não era suficiente para a salvação deles. Eles precisavam de fé. E somente pela fé eles seriam salvos. A falha dos judeus, irmãos, ela foi muito grande. E Paulo explica isso no versículo 30. Olhem lá comigo, no capítulo 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30. Olha como que Paulo diz: que diremos, pois, que os gentios ou não judeus, que não buscavam a justificação em Deus, vieram a alcançá-la, porque buscaram pela fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir, porque buscou pelos seus méritos. Agora, por quê? Porque não veio de fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Olha, irmãos, como que Paulo resume a ideia. Ele fala: os não-judeus, eles chegaram à salvação porque eles buscaram se aproximar de Deus pela fé. Os judeus fracassaram porque eles tentaram ser salvos perante Deus por causa das obras. E, irmãos, quando os judeus buscaram a sua salvação pelas obras, eles cometeram a maior falha que o ser humano pode cometer, que é rejeitar Jesus Cristo. Essa passagem que Paulo cita no versículo 33, ela é uma palavra, irmãos, que foi usada tanto em 1 Pedro capítulo 2, como é uma profecia de Isaías. Deus usou o exemplo de uma rocha que é colocada em um determinado lugar. E quando cita essa rocha, Deus estava dizendo que o homem deveria edificar a sua vida sobre ela e não tropeçar nela ou rejeitar essa rocha. Jesus Cristo, irmão, é essa rocha que foi colocada entre nós para que fosse o objeto da nossa fé. Mas os judeus rejeitaram esse Jesus e, por maioria, eles estavam fracassando na fé por não terem a fé em Jesus Cristo. Paulo, irmãos, escreveu isso para dizer que a comunidade judaica estava falhando. Só que eles tinham um outro grave problema. É aí que está o problema. Eles tinham, irmãos, uma questãozinha bem estranha. Ao mesmo tempo em que eles estavam fracassando
no conceito de Deus, eles eram super arrogantes, super orgulhosos, e eles olhavam para o mundo todo e pensavam assim: nós somos os melhores, nós somos judeus, Deus é só nosso, e nós somos os únicos de Deus. Eles, quando olhavam para o mundo, irmãos, eles achavam que eles, entre todos os do mundo, eram os únicos que Deus aceitava. Eles achavam que eles eram os únicos que Deus recebia. E Paulo, irmãos, ele precisa dizer para eles: olha, judeus, cuidado, não é bem assim não. A história não é bem desse jeito. E Paulo, irmãos, mostra para nós no capítulo 10, olha comigo no versículo 9, e veja, olha como que ele, bem, olha o versículo 8, é melhor. Olha o que diz no versículo 8, 10, 8, fala: porque, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, o que Paulo está dizendo, a mensagem está sendo difundida e está acessível a todos. A mensagem está sendo pregada a todos. E o versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como que Paulo, irmãos, rebate a questão. Ele fala: judeus, Deus não é só de vocês. Vocês não são os únicos povos da terra que Deus vai receber. Ele fala: a palavra está sendo pregada no mundo todo. A palavra está perto. O evangelho está sendo pregado no mundo todo. E o evangelho é a criação de Deus caiu, mas ela pode ser salva por meio de Jesus. E Paulo está dizendo: essa mensagem está sendo difundida no mundo todo. E ele disse que todo homem que ouve essa palavra e crê e invoca o nome do Senhor, não importa quem seja, todo o que invoca será salvo. Irmãos, essa é a mensagem da palavra. Quando Paulo diz que Deus, ele é ricamente generoso para com todas as pessoas que o invocam. Paulo está querendo dizer, irmãos, é que o judeu deveria dar uma diminuída na sua arrogância, porque Deus não rejeitaria um homem que estivesse em outro lugar e que invocasse o nome de Jesus. Deus não rejeitaria. E vamos ser sinceros, irmãos, não combina com a imagem que a gente tem de Deus, um Deus rejeitando alguém que o busca, concorda? Não faz o menor sentido imaginar que vai haver em algum lugar desse mundo alguém buscando Deus verdadeiramente, alguém invocando a Deus verdadeiramente e Deus dizendo: não, eu não vou te receber porque você mora no lugar tal, porque você não é judeu, porque você não é... Irmãos, não, Deus não é assim. Biblicamente falando, quando a gente olha a história bíblica, não importa de onde a pessoa era, sempre onde houve fé, Deus recebia as pessoas. E é isso que Paulo quer dizer: judeus, não sejam arrogantes. Deus, ele recebe todo mundo que o invoca. Agora, Deus não recebe aquele que não o busca, mas aquele que busca a Deus, esse é recebido. E Deus, irmãos, certamente não rejeita o homem que tem fé. Aí, Paulo disse no versículo 17, observem lá comigo, o versículo 17. Ele disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo está mostrando: olha, a palavra de Cristo está sendo pregada, e à medida em que a palavra de Cristo é pregada, o homem está sendo estimulado à fé, e quando o homem tem fé, o homem é salvo. Meus irmãos, o evangelho, ele precisa ser recebido por todas as pessoas, para judeus, para não judeus. A solução do mundo
é realmente receber a mensagem do Evangelho. E os judeus tiveram que aprender essa lição. E só para vocês entenderem a ideia do capítulo, o 10, 18, irmãos, 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei aos que não perguntaram por mim. Mas quando Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha como que é curioso, irmãos. Paulo disse que a mensagem do Evangelho está sendo pregada entre judeus e não judeus, e todos têm tido a oportunidade de receber essa palavra. E no versículo 19, Paulo começa a citar algumas passagens, tanto de Moisés quanto de Isaías, quando ele diz que em algum momento da história os judeus seriam colocados em uma situação de ciúmes com outros povos da terra, porque os judeus que antes se achavam os únicos, os prediletos e os queridinhos, eles veriam outros povos chegando ao conhecimento de Deus. No versículo 19, quando cita Moisés, fala que eu vos porei em ciúmes com um povo que nem é nação, ou seja, um povo bagunçado, desordenado, povos estranhos e sem ordem, com gente insensata. Irmãos, imaginem, antigamente aquelas nações viviam-se uma vida tão estranha, desorganizada, sem limite, sem regras, sem moral, sem conhecimento, nações ultra ignorantes, mas elas chegariam a ouvir o Evangelho e crer. Enquanto isso, os judeus continuaram sendo um povo rebelde, um povo murmurador, um povo contradizente que sempre se rebelava contra Deus. A mensagem, irmãos, de Romanos é que o Evangelho é para todos os povos, é para judeus e não judeus, e que não é uma exclusividade dos judeus. Hoje, irmãos, nós precisamos admitir que em qualquer lugar onde alguém invocar o nome de Deus, nós precisamos admitir que Deus está acolhendo essas pessoas. Mas aí, irmãos, entra uma questão. É a questão do capítulo 11. Mas quer dizer então que já que agora Deus está acolhendo os outros povos da terra, será que Deus de fato abandonou e rejeitou os judeus? Será que Deus virou as costas para ele? Aí você vai dizer, pastor, mas que exagero seu de falar isso. Irmãos, não se enganem. Existe hoje no meio da igreja evangélica um certo antissemitismo muito profundo. Existe um certo antissemitismo muito profundo. Ele houve em alguns dos reformadores 500 anos atrás, ele continua existindo em alguns religiosos atualmente. Pessoas que olham para os judeus e dizem que eles não têm valor, que Deus os rejeitou, que eles não precisam que eles têm que ser varridos do mapa. O Irã fez uma vez essa afirmação, de que tem que varrer Israel do mapa, mas houve cristãos religiosos dizendo que os judeus deveriam também ser varridos do mapa. Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido imaginar uma bobagem dessa? Quando a gente abre nossa Bíblia em Gênesis 12, lá Deus fez uma promessa, uma aliança com Abraão. Deus falou, Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoam, vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, a minha aliança contigo, ela é perpétua. Deus fez, irmãos, uma aliança com Abraão, que é uma aliança perpétua. E Deus disse, essa aliança não há de ser quebrada. Os judeus, irmãos, eles estão rejeitando Jesus por sua maioria. Mas isso não significa que Deus virou as costas para eles. E veja comigo o versículo 1.
do capítulo 11. Veja lá o que diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E quando fala o seu povo é Israel? A resposta, irmãos, é super clara. De modo nenhum. Deus não rejeitou Israel. E Paulo diz, porque eu também sou israelita. Eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu ou amou. A palavra é a mesma ideia. Um povo que é amado desde antes. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e agora procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição, que não é pelas obras, mas que é pela graça. Irmãos, olha essa passagem como ela é interessantíssima. Paulo começa perguntando: bem, já que todo mundo pode receber Jesus e pode ser salvo, já que não é só para os judeus, é para todo mundo, será então que Deus virou as costas para os judeus? Meus irmãos, não se enganem, Deus não virou as costas para os judeus. E há muitas provas disso, irmãos. Por mais que os judeus sejam perseguidos, eles continuam sobrevivendo. Por mais que os judeus continuam sendo massacrados, eles continuam sobrevivendo. Os judeus foram roubados na época da Segunda Guerra Mundial, e eles continuam sendo hoje os homens mais ricos da terra, mesmo perdendo tudo. Irmãos, o judeu tem um talento, um dom natural para fazer sair ouro da terra. Esses dias, a notícia boa, infeliz de vocês, são judeus de 101 anos aceitou a Cristo. 101 anos. Sim, olha que legal isso. E de alguma forma, Marcelo, essas coisas têm acontecido. De forma geral, irmãos, a gente tem que celebrar que na comunidade judaica tem havido conversões. O judeu tradicional, o judeu ortodoxo, aquele que... Bem, deixa eu ser mais claro, irmãos. Só para vocês entenderem esse cenário que eu estou querendo dizer, a religião judaica, ela praticamente perdeu a característica de religião. Ela virou mais uma cultura. Você se surpreenderia se você fizer uma pesquisa e descobrir que muitos judeus se tornaram ateus. Você fala, mas como pode? Como que pode? O povo que viu Deus falando lá no Monte Sinai, ouviu a voz de Deus, se tornou ateu. Muitos do judaísmo, irmãos, acabaram perdendo o conceito de Deus porque deram muita ênfase nas suas festas, nos seus costumes, nas roupas, nos rituais. Eles se tornaram quase que uma religião cultural. Virou mais uma cultura. E muitos judeus hoje têm rejeitado o conceito de Deus. Tanto que você ouve aí, o fulano é judeu. Mas ele é um judeu que zela pelas tradições do judaísmo e pela realidade de que o judeu é próspero. Mas você não vê o judeu falando de Deus, a respeito de Deus, das coisas de Deus, dos profetas de Deus. Você ouve falar de judeu, você pensa, bem, judeu é sinônimo de rico. Parece que judeu é sinônimo de rico, né? É uma coisa assim. Mas na prática, irmãos, existe uma ramificação do judaísmo, que é a religião dos tempos bíblicos, que tem se tornado sem Deus. Mas um ponto, irmãos, importante também é admitir que existem milhões de judeus, que nós chamamos de judeus messiânicos, ou judeus da nova aliança. Eu não queria interferir, mas só nesse aspecto que eu acho muito importante. Eu conheço um cristão judeu messiânico, em conversa com ele parece até fanático de tanto conhecimento que ele tem das Escrituras. Ele me disse que entre eles, por exemplo, Deus é tão adorado, respeitado, louvado e adorado, que eles não escrevem o nome de Deus, por exemplo, numa carta, o nome de Deus, porque se aquela carta cair no chão, alguém pode pisar no nome. Então, quando eles vão citar o nome de Deus, ele mostrou para ele o ciclo que eles fazem. Sim.
para aquele elemento sabe que é Deus. Sim. Agora, quem pisar não sabe que está pisando em Deus. Sim. Então, olha que interessante. Tinha os arrogantes que achavam que era tudo, mas os que ficaram messiânicos Sim. são muito mais fiéis do que nós. E de fato, irmãos, o zelo deles é profundo. Se há uma parte que não zela, tem outra aqui que tem zelo, que tem comprometimento verdadeiro. E, irmãos, existem espalhados pelo Brasil, pelo mundo, esses judeus que receberam Jesus Cristo e têm guardado a fé. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo esses judeus que não receberam Jesus, eles não foram rejeitados totalmente. Eles não foram rejeitados como se Deus estivesse dizendo assim: pronto, então, eles estão rejeitados, eu não quero mais eles agora vão sofrer eternamente, acabou a chance deles. Existe hoje, irmãos, cristãos que acreditam que o tempo da oportunidade para os judeus acabou. Mas, irmãos, de modo nenhum. Eles não foram rejeitados, abandonados completamente. É o que Paulo está dizendo. Eles não foram rejeitados completamente, até porque ainda existe hoje, como diz no versículo 5, ainda hoje, no tempo presente, sobrevive um remanescente que segue a graça pela fé. Irmãos, Paulo citou um exemplo dos anos anteriores, né? Vocês se lembram da passagem quando Elias lamenta com Deus porque o Acabe e a Jezabel perseguiram e mataram os profetas? E o povo parece que todo estava desviado de Deus e todos morreram. E Elias, ele reclama com Deus, ele fala: Deus, mataram todos e só fiquei eu, e agora eles querem matar a mim também. Elias pensou: puxa vida, Deus, eu sou o último. Mataram todos e eu sou o único do Senhor que sobrevive. Deus disse: ô Elias, calma, não ficaram, só não ficou só você não, meu filho. Irmãos, a salvação não é a dádiva para um só não, hein? A fé não é uma coisa de um, não. Deus falou: Elias, ainda tem 7.000 fiéis, você não é o único. Naquele tempo, irmãos, foi o que o Elias ouviu. Ele ouviu Deus dizendo: nem todos se afastaram, tem 7.000. E Paulo cita esse exemplo para dizer: hoje existem muitos judeus que se afastaram, mas ainda existem remanescentes, ainda existem fiéis. E hoje, irmãos, existe um remanescente que guarda a fé. A mensagem do capítulo 11 de Romanos, irmãos, é uma mensagem que mostra que ainda hoje Deus ama os judeus. Deus tem zelo pelos judeus, e que nós que não somos judeus não devemos achar que Deus rejeitou esse povo. Veja, irmãos, o versículo 19. Nós estamos concluindo, tá? O versículo 19. Versículo 19 diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Uma pausa aqui, irmãos. Paulo usa uma simbologia de uma árvore, de uma planta. Ele fala: é como se nós, que não somos judeus, estivéssemos dizendo assim: bem, os ramos naturais, que eram de Deus originalmente os judeus, foram cortados e arrancados, e nós agora fomos enxertados no tronco principal. É a ideia, irmãos. Deixa eu ser mais claro, né? Não quero ser confuso. Paulo usa a ideia de uma planta, um tronco, que é Deus e a fé. E os ramos daquele tronco eram os judeus. Os judeus eram aqueles que estavam vinculados com Deus desde os tempos passados. Só que, pela falta de fé e rebeldia, alguns deles foram arrancados e cortados porque não tinha fé. Mas com o passar do tempo, os não-judeus ou gentios que não guardavam a fé, ouviram a pregação de Jesus e creram e passaram a ser enxertados na família de Deus. Antes, os judeus eram os únicos que se diziam povo de Deus, mas agora em Deus, no tronco, tem judeus, tem gregos, tem brasileiros, tem americanos, tem bolivianos, todos estão sendo enxertados. É o que Paulo cita no versículo 19, quando ele diz: então vocês vão dizer, alguns ramos, alguns judeus foram arrancados,
para que eu fosse enxertado. Aí Paulo diz, bem, pela incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças por causa disso, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os judeus, por causa da incredulidade deles, também não poupará vocês. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte, também tu serás cortado. Olha o alerta de Paulo, irmãos. Ele fala, judeus, vocês falharam e foram cortados, porque foram incrédulos. E Deus agora, irmãos, olha para nós que não somos judeus e diz, vocês não têm motivos de arrogância, vocês não têm motivos para se acharem melhores. Deus disse, se os judeus receberam um tratamento severo e foram cortados por causa da incredulidade, não sejam também incrédulos, porque se vocês forem incrédulos e desobedientes, vocês também serão cortados. Meus irmãos, o que quero que vocês entendam nessa noite? Todos os povos da terra. Oi? Nessa noite? Foi de manhã. Vamos deixar a noite para a noite. Sim. Esse versículo 18, também é bastante claro nessa leitura que você fez. Sim, esse 18. Sim, porque ele fala, né? Não te glories contra os ramos. A ideia é boa, isso de fato. Porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. O Wilson pegou o versículo bom. A ideia de que não há espaço para que nós nos gloriemos. E a questão toda, irmãos, para nós é: todas as pessoas precisam de fé em Deus. A fé é para judeus e não judeus. Deus, irmãos, Ele tem estendido a sua destra de misericórdia e bondade a todos os povos, porque toda a criação caiu e toda a criação precisa ser salva, e a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Se o judeu tiver fé e confessar o nome de Jesus, ele vai ser salvo. Se lá no Haiti, o país mais confuso, mais pobre, com o culto mais maluco do mundo, se ele se professar a fé em Jesus, ele vai ser salvo. Não importa, irmãos, onde há alguém que reconhece a si mesmo como pecador e confessa Jesus, essa pessoa há de ser salva. Só que nós, irmãos, hoje precisamos tomar muito cuidado para não termos a mesma arrogância dos judeus. O fracasso dos judeus foi que eles eram arrogantes. Eles já se achavam bons, salvos, exclusivos, única propriedade de Deus. Só que enquanto eles se achavam tão bons assim, eles perderam a fé. E quando eles perderam a fé, irmãos, eles foram cortados. E Paulo diz, vocês agora têm a fé e são de Deus. Paulo diz, não se orgulhem, não se gloriem, porque se vocês perderem a fé, vocês também serão cortados. Meus irmãos, o critério de Deus é a fé. A eleição de Deus, ela se baseia na fé. O homem não é salvo, o homem não é escolhido de Deus pelas obras, pela família, pela comunidade em que convive, pela igreja que pertence. O homem não é salvo pelas coisas humanas, o homem é salvo pela fé. E onde existe fé, aí existe salvação. Esse, irmãos, é o critério de Deus. O homem é salvo pela fé. E só para concluir, quero ler com vocês o versículo 32 do capítulo 11. Capítulo 32. Capítulo 11, versículo 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse versículo, irmãos,
ele diz que Deus, ele tem todas as pessoas na condição de desobediência. Todos os povos da terra são aos olhos de Deus necessitados, desobedientes, pecadores, porque todos igualmente precisam da misericórdia. Quando fala que Deus encerrou na desobediência, não significa, irmãos, que Deus transformou os homens em desobedientes. A desobediência é uma atribuição humana. Deus não faz o homem desobediente. O que está dizendo aqui é no sentido de que todos aos olhos de Deus são contados, reputados, classificados como desobedientes. E por causa disso, todos precisam de misericórdia. E Deus, Ele quer usar a sua misericórdia para com todas as pessoas. E quando Paulo fala esse versículo que diz que Deus ele está usando sua misericórdia, ou dedicando misericórdia a todos, ele termina no versículo 23, no 33, dizendo assim, nós só vamos ler para concluir. Tiago tinha uma observação, aí a gente conclui. O 33 diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, irmãos, quando Paulo termina essa passagem, ele termina uma exposição ultramente profunda do Evangelho. Ele fala, Deus, Ele é soberano, Ele governa o mundo, é dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Deus cria as regras. E, irmãos, Deus na sua soberania diz que todos são pecadores, estão afastados de Deus. Deus na sua soberania diz que a justificação só é possível por meio de Jesus e que a salvação é para todas as pessoas. Quando Paulo nos ensina isso, ele termina ressaltando a soberania de Deus, mostrando que Deus tem o total direito de salvar quem quer, de estabelecer as regras que quer, porque Ele é soberano. E meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, Deus tem seu próprio meio de avaliar as pessoas e de recebê-las. Não é pelas obras que o homem é salvo, não é por ser da família do Abraão. O homem é salvo pela fé em Jesus. Esse é o critério de Deus. Mas eu insisto, irmãos, cuidado com a arrogância, porque a arrogância ela sempre precede a ruína e o fracasso. Os judeus foram arrogantes e caíram, e nós precisamos tomar cuidado. Eu estava dizendo antes que existe um antissemitismo muito profundo. Existem muitas pessoas hoje dizendo assim, os judeus não prestam, os judeus não têm que morrer mesmo, têm que ir para o inferno porque mataram Jesus. Irmãos, não é assim que funciona. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem chamado os judeus à conversão e ao arrependimento. E se as profecias do futuro estão sendo compreendidas corretamente por nós, muito provavelmente no futuro, Deus vai fazer um chamado muito profundo aos judeus para que eles entendam que precisam de Jesus. Eu creio, irmãos, que a pregação de Cristo está sendo feita no mundo todo para que sejam salvos. E eu diria para vocês hoje que o que nós precisamos fazer, irmãos, é orar pelo povo judeu. Ao invés de dizer que eles são imprestáveis, que eles são arrogantes, que eles são incrédulos, que nós possamos orar por eles. Porque nós recebemos a fé, foi através deles. Tudo começou, irmãos, naquele pequeno lugarzinho lá no Oriente Médio. Tudo começou ali. E nós não precisamos nos gloriar sobre eles, mas a gente precisa orar por eles para que eles também possam entender que precisam de Jesus. Essa, irmãos, é a mensagem de Romanos, é a mensagem do capítulo 9 a 11 de todos esses capítulos. Salvação é pela fé em Jesus.